Bom dia, pessoal. Hoje eu vou começar a trazer para vocês aqui a questão do conteúdo técnico que eu vou abordar no canal. Esse site que eu estou mostrando aqui é o site que eu desenvolvi para utilizar nos meus treinamentos aqui no Skill Hub. E eu vou utilizar ele também para fazer algumas séries de videoaulas. Então, aqui o foco vai ser em duas frentes. O Hub de Skills é para alunos mais velhos, de 16, 17 anos para cima, e o Skills Club é atividades curtas, rápidas ali para crianças, então a partir de 12 anos. Então eu vou tentar utilizar essas duas frentes para criar conteúdo e ensinar ali os conceitos básicos de programação e depois vir ampliando esses itens aí no canal. Então a primeira parte aqui que eu vou passar hoje essa parte da introdução. Depois eu vou mostrar como criar uma calculadora utilizando um sisteminha no Code, que é a primeira atividade que eu vou utilizar com as crianças aqui. Depois eu vou começar uma série de desenvolvimento web, uma série para desenvolvimento para celular e logo depois eu começo de fato com o curso, que vai ser primeira parte a questão de conceitos de programação, configuração de ambiente e o hands-on, onde que vou mostrar tanta parte de tipos de dados, variáveis, constantes, atividades de modo geral, comentários, operadores relacionais, operadores lógicos, ternários, e sempre com muitas atividades práticas para que os alunos e quem estiver assistindo e acompanhando possa de fato aprender a programar. Outras áreas, outros assuntos que também serão abordados é a questão do desenvolvimento de aplicações para desktop usando o WPF da Microsoft, toda a parte de modelagem de banco de dados, utilizando SQL, vou usar o SQL Server, e a parte de desenvolvimento de APIs e integrações utilizando o .NET. Então, esse aqui é a ideia de módulo de introdução para o curso, tanto daqui quanto os vídeos que eu vou começar a postar aqui no canal. Então, começando aqui a primeira aula, eu vou compartilhar esse link também na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem postar comentários aqui. Quem estiver acompanhando a série vai interagindo também, que aí um pode ir ajudando o outro e a gente conseguir fazer uma rede de colaboração e estudo. Então, começando aqui, a primeira coisa que eu trouxe é uma apresentação pessoal. Então, o curso aqui, ele chama Software Solution for Business. No canal vai ser mais abrangente do que isso. Futuramente posso entrar em alguns temas mais legais até, como AI e outras coisas. Mas, por enquanto, vamos focar no foco, que é a base, construir uma base sólida ali de programação, que a partir disso o aluno consegue aprender qualquer coisa. Então, começando aqui, quem sou eu? Então, meu nome é Marcos Ortolani, eu sou cientista da computação, sou pós-graduado em educação tecnológica, pós-graduado em qualidade de software, gestão da qualidade do software, e com MBA em gestão de projetos de TI. Tenho certificações de PSPO, PLGC, SFPC e Product Analytics da PM3. Minha experiência de maior destaque ali é a questão na TOTOS, como Product Owner and Full Stack Developer.
num programa de assinatura digital, TOTS Assinatura Eletrônica. Então, eu trabalhei por mais de 4 anos nessa empresa. E antes disso, a minha experiência tinha sido em sala de aula no Senai por 9 anos, sendo um instrutor profissional de cursos tanto de informática quanto de gestão e produção. Então, um pouquinho sobre mim. Eu nasci em Matosinhos. Minha família, meu sobrenome, minha família veio da Itália. E tenho 35 anos, sou apaixonado por tecnologia. Tenho 2 bichinhos ali, ó, que é o urso, que é um chow-chow gigante, e o Master Chief, que é um Maine Coon, um gatinho de 1,20 m. E um pouquinho dos hobbies aqui, da apresentação, academia, videogame, violão, música de modo geral. E a questão aqui da família. Então hoje eu estou aqui nos Emirados Árabes, minha família ainda está no Brasil, mas em breve boa parte deles podem estar aqui também comigo. E finalizando os meus contatos, então o LinkedIn, quem quiser me seguir aí, me acompanhar, eu posto algumas coisas legais lá também, divulgo algumas vagas de emprego, então eu tenho muito contato com outras empresas, então sempre alguém está me pedindo para divulgar alguma vaga. Então eu vou sempre estar postando esse tipo de material lá. E meu celular atual é esse número aqui, que é o meu número aqui do Emirates. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem utilizar o próprio vídeo aqui no YouTube para perguntar. E eu vou trazendo dicas. Eu tenho outros vídeos também, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, um pouquinho das competições de programação que existem aqui e no mundo inteiro. E também sobre dicas de como conseguir um trabalho fora do Brasil e coisas assim. Então vamos lá, vamos começar aqui a primeira aula. Então, o objetivo da primeira aula é me apresentar. Os alunos em si, aqui, eles se apresentam, então vocês podem se apresentar aí no próprio YouTube, falar se você já estuda tecnologia, se é seu primeiro contato com tecnologia está sendo agora, o que você pretende estudar, que carreira você pretende seguir, o que você já conhece. Então pode fazer uma breve apresentação aqui nos comentários, que aí vai ser legal, que com o tempo eu vou conhecendo vocês também. Então o objetivo aqui dessa primeira aula é passar conceitos básicos ali de programação e a importância do mercado ali de desenvolvimento de software. Então, o meu material aqui, ele vai ser todo em inglês, por causa que todos os meus alunos aqui só falam inglês. Só que eu vou disponibilizar o link, vocês podem utilizar o Google Tradutor aqui, traduzir toda a página, pegar o conteúdo em português, sem problemas, mas eu vou explicar sempre em português. Então, o mundo aqui do desenvolvimento do software, por que isso importa? Então, no final dessa aula, a ideia é que os alunos consigam entender o significado que o desenvolvimento de software tem hoje no mundo moderno, reconhecer ali oportunidades de mercado, saber diferenciar hardware e software, identificar as principais áreas ali do desenvolvimento que a gente tem. O back-end, o front-end, o full stack. Tem também as áreas interligadas ali, que é o QA, que é a área de qualidade, e o UX, que é a área mais de experiência do usuário e interfaces. E toda a parte de DevOps, que é bastante importante hoje, com toda a questão da necessidade de entregar valor rápido. Então, não tem como ficar fazendo deploys a cada X meses, lançar uma release. É tudo em tempo real. Então, tudo automatizado, os pipelines em nuvem. Então, muita coisa legal relacionada a DevOps também.
Então, a primeira parte aqui é uma reflexão. Se você consegue imaginar um dia da sua vida sem nenhum contato com a tecnologia, sem utilizar nenhum programa, nenhum aplicativo, nada, nenhum device. Então, hoje é praticamente impossível a gente fazer isso. Então, quando a gente entra num aeroporto aqui, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo, se o aeroporto ficar um dia sem conexão para o aeroporto, para o país, para um hospital, para sistemas críticos. Então, a tecnologia está cada vez mais importante aí para o mundo, e isso faz com que o nosso trabalho de desenvolvimento de software seja cada vez mais procurado, exigido e valorizado. Então aqui a gente tem alguns exemplos de onde que essas aplicações são necessárias. Então a gente tem hoje redes sociais, aplicativos de banco. Hoje no Brasil a gente quase não vai num banco mais, tudo é pelo celular. Aqui no Emirados Árabes tem algumas diferenças, ainda tem muita coisa antiga. Então, os sites daqui ainda têm um visual mais antigo, sites tipo do Brasil de 10 anos atrás. Então aqui tem muita oportunidade ainda para crescer, coisas que no Brasil já evoluíram. E também tem a questão ali dos sistemas de saúde, sistemas de automação, utilizando inteligência artificial e muito mais. Então, o que mais temos aí nessa área é oportunidade. E aqui, em relação ao crescimento global do mercado, acho que não precisa nem falar, né? Quanto mais o tempo passa, maior a dependência por tecnologia no mundo, maior a dependência por, atualmente, inteligência artificial também, trazendo aí muito fôlego para esse mercado. E a gente teve um boom aí durante a pandemia, depois deu uma estabilizada, mas é um mercado sem volta, que muita gente tem medo aí se a IA vai substituir ou não os programadores, e não vai. O que a IA vai fazer é transformar esses programadores em super programadores. Então, ao invés de ele ficar ali resolvendo tudo na unha, ele vai utilizar a IA para potencializar o trabalho dele e desenvolver mais rápido e com mais qualidade. Então aqui a questão do mercado aqui para 2030 ainda é previsto aí um crescimento aí de mais de 22%. Essas previsões aqui, ó, muitas vezes elas são superadas, porque a gente na área de informática é muito difícil de prever o futuro. Então, cada dia surge uma coisa nova, então acaba que é muito complicado. Aí aqui a gente tem os top 10 assuntos aí relacionados à segurança atualmente. O primeiro deles aí, inteligência artificial. Cibersegurança é algo que está muito em alta. Tudo que a gente envolve privacidade de dados e segurança da informação, segurança de sistemas, invasões e coisas do tipo, é muito valorizado hoje. Blockchain. Blockchain é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, por exemplo. Não só isso, mas muitas outras coisas. Então, muita gente ouve falar de Bitcoin, de Ethereum e outras coisas, mas ainda não tem ideia que isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ali debaixo disso e muitas possibilidades ali de mercado e de carreiras. Toda a parte de qualidade de software, a parte de low code, essa parte aqui eu não sou fã. Eu acredito que é útil, tem mercado, só que um software feito ali clicando e arrastando, ele nunca vai ter, na minha visão, ele dificilmente vai ter a mesma qualidade de um software que foi desenvolvido ali, planejado step por step. Porque você fica engessado no que a plataforma te oferece. Então acaba que você não consegue entregar as customizações, atender às necessidades do seu cliente. Então o seu cliente tem que se adequar ao que o seu software entrega,
e não o seu software adequar ao que o cliente precisa. Aplicações web, aplicações outsourcing, sistemas distribuídos em nuvem, a IoT, que é a internet das coisas. Então, automação de modo geral, desde um smartwatch a um celular, a uma televisão conectada na internet, um robô aspirador. Então, tudo isso interagindo ali, e para que isso funcione, precisa de desenvolvimento. Então, toda essa parte aí envolve essa área da IoT. E a realidade mix ali seria uma mistura de realidade aumentada com realidade virtual. Então, eu esqueci o nome, a expressão, mas é algo que também tem muito mercado. Você, por exemplo, vai comprar um apartamento e ao invés de ver somente a planta, você consegue fazer uma visita virtual utilizando um óculos de realidade virtual. Um outro exemplo é você utilizando um óculos de realidade aumentada, você usar o óculos e conseguir ver uma projeção, um holograma na sua frente de alguma peça, de alguma construção ou de algum lugar turístico, por exemplo. Aqui é o próximo tópico da aula, pensando... Pessoal, a questão da aula aqui, eu estou seguindo o mesmo material da aula presencial que eu vou utilizar, mas no vídeo não faz sentido eu ficar fazendo todos os itens, então eu vou deixar alguns pontos mais para reflexão. Então, o primeiro ponto aqui é por que esses assuntos aqui você consideram que sejam importantes de fato para o futuro, e como que esses assuntos podem ajudar os negócios a crescerem a longo prazo. Então, são itens para reflexão. Vocês podem também colocar sua reflexão aí nos comentários. E aqui, para a gente começar essa jornada aí de desenvolvimento de software, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um software, o que é um hardware. Então, vou dar um pequeno briefingzinho sobre arquitetura de computadores, não vou aprofundar muito nisso, porque não é o foco, mas eu vou trazer aqui. Então, o hardware é toda a parte física do computador, que são as placas, as memórias, os HDs, os monitores e os gabinetes e tudo o que você consegue tocar. E o software é toda a parte lógica. Então, são os comandos, os programas, são os sites, são os vírus, são o Gmail que você usa, o OneDrive que você usa, o Facebook, tudo isso é software. Então, tem até uma brincadeira, né, que hardware é o que você consegue chutar e software é o que você consegue xingar. Então, essa é basicamente a diferença entre hardware e software. Aqui uma pequena atividade aqui, que os alunos utilizam aqui na aula presencial, que é basicamente você arrastar aqui o que é um hardware e o que é um software. Então aqui um scanner. Um scanner seria um hardware, um teclado também seria um hardware, o sistema operacional do Mac já seria um software, o Google Docs também é um software, uma impressora a laser é uma peça, né? É uma máquina, então é um hardware. O Internet Explorer é um programa, então é um software. O Windows 7 também é um software. O microfone é uma parte física, então é um hardware. O Excel é um programa. O Word é um programa. O mouse é uma peça. Um tablet de design também é uma peça. Já o PowerPoint é um programa, o OpenOffice, o Linux, uma impressora, o projetor, aqui o alto-falante e aqui o monitor. E aqui o aplicativo Publish. Então, enviando as respostas, vamos ver se eu acertei tudo. Beleza, então 100% de acerto aqui, né?
E é um joguinho aí para treinar essa parte inicial aí dos conceitos, né, de software e hardware. Então, voltando aqui, o que a gente tem agora? A questão dos diferentes, explorar um pouco as diferentes áreas, diferentes campos ali do desenvolvimento do software. Então a gente tem a parte de planejamento e análise, aí logo depois vem a especificação ali dos softwares. Então aqui você entende o que o cliente precisa, você estuda o mercado, você faz pesquisas com os concorrentes. Aqui você já começa a pensar e projetar o que esse sistema tem que fazer, quais as regras ele tem que obedecer, o que ele precisa validar, o que ele pode aceitar e o que ele não pode aceitar. Aqui você pensa no design, não só em relação às telas, cores, posicionamento de botões, textos, mas também sobre a experiência do usuário. Como o usuário vai ter o contato com esse conteúdo? Ele vai precisar... Quantos cliques ele vai precisar dar para chegar e executar uma tarefa? O que mais ele vai precisar fazer para... A segunda vez que ele for fazer a mesma atividade, ele precisa lembrar de novo, ele tem que ficar procurando qual o nível de usabilidade, ou seja, de facilidade de uso da ferramenta e de lembrar como se faz. Logo depois do design entra a parte do desenvolvimento em si. Dentro do desenvolvimento a gente tem muita coisa, tem toda a parte ali de codificar, testar, parte de teste unitário, parte de qualidade de modo geral, e tem um setor de qualidade à parte, que é onde que pode ser feito todo o roteiro de testes e a execução e os testes automatizados. Hoje em dia, essas duas áreas aqui, elas trabalham praticamente juntas em algumas empresas com mais maturidade. Então, o próprio setor de desenvolvimento já tem se esforçado muito na qualidade, mas existe um setor, existe um profissional específico para isso. Então, o setor de QA hoje ele não é só o testador, então ele é basicamente um desenvolvedor de automações para garantir a qualidade. E a questão da entrega e do suporte. Então, no momento que o seu software está pronto, a sua versão está pronta, como que isso vai chegar para o usuário final? Se vai ser online, se vai ser em tempo real, você simplesmente atualiza esse site e todo mundo já tem o acesso, ou se você vai ter que distribuir um executável e o usuário vai ter que instalar esse executável, e toda a questão de suporte também. Aqui, algumas áreas que a gente vai explorar ao longo do curso, que é a questão do desenvolvimento front-end. Então, aqui a ideia é utilizar tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e algum framework de TypeScript. Aqui eu citei dois, React e Vue, mas eu pretendo utilizar o Angular. Então, eu até esqueci de citar ele aqui, mas é o que eu pretendo utilizar. E aqui, em relação ao back-end, toda a parte ali de lógica e também de banco de dados. A gente vai utilizar, eu coloquei alguns exemplos do Python, Java, Node, SQL e APIs. Eu vou utilizar no curso aqui tanto o Python quanto o C#. E SQL, possivelmente o SQL Server ou o Postgres. E mais para frente a gente pode evoluir para um NoSQL. Aqui eu vou montar com os alunos um exemplo de sistema de login, como é que funciona a parte da lógica e o que precisa ser validado, o acesso que tem que ser feito no banco, a criptografia que tem que ser utilizada. E também temos a área do desenvolvimento full stack,
que é onde combina a parte visual, que é o front-end, com a parte lógica, que é o back-end. Então, esse é um profissional mais completo e ele tem uma visão mais ampla do todo. Já esse profissional aqui, ele é mais especialista em front-end e esse é mais especialista em back-end. Então, nos comentários aqui, vocês podem responder também qual a opinião de vocês. O que é melhor hoje? Investir em ser um front-end, investir em ser um back-end ou fazer as duas coisas? E quais que são os prós e contras disso? Aqui o setor de qualidade também é garantir a qualidade do software. Então, um exemplo aqui é testar o app a cada nova versão, a cada nova modificação que for feita, para garantir que o que foi feito está correto e que nenhum efeito colateral aconteceu em nenhuma outra parte do aplicativo. Então, além disso, a gente tem toda a questão de automação, porque é humanamente impossível você testar todas as possibilidades de um software toda vez que você tem que subir uma versão. Então, para isso, a gente tem técnicas de automação de testes que executam dezenas ou centenas de testes a cada vez que você sobe um código. E se esse teste encontrar algum problema, interrompe ali e não sobe um bug para a produção, não sobe um bug para o cliente. A parte de UX, então criar interfaces amigáveis e também com usabilidade boa, ou seja, fáceis de ser utilizadas, atrativas. E toda a parte de DevOps, que é a gestão ali do desenvolvimento e da automação dos pipelines, utilizando muita coisa ali de cloud com a AWS, com a Azure, ou com a Google, ou inclusive com outros provedores. E a parte aqui de entrega contínua e do CI e o CD. E aqui, finalizando essa introdução aqui do curso, né? Então, os pontos principais aqui foram a apresentação do que vai ser o curso, quais vão ser os tópicos que eu vou abordar. Eu mostrei ali todos os itens, que aqui vai ter 2 cursos, vai ter o presencial que eu falo, vai ter 2 cursos, um para alunos mais novos, de 12 a 17 anos, e um para alunos mais velhos, de 16 a 22 anos. Então, os conteúdos vão ser adaptados para esses públicos. Só que na parte virtual, no canal aqui no YouTube, eu vou trazer um mix desses conteúdos. Então, vai ter conteúdo tanto focado em criança, quanto conteúdo focado em adolescentes para adultos. Então, pessoas que querem aprender tecnologias, se atualizar e também entrar no mercado de trabalho. Então, pessoal, para a primeira aula foi isso. Então, trouxe aqui para vocês alguns itens aí, algumas experiências. Na segunda aula, eu vou trazer a questão de um desafio que eu trouxe aqui para os alunos. Construir um app em 15 minutos. Então, a gente vai seguir esse roteiro aqui que eu mostrei no início do vídeo. Então, eu espero que tenham gostado aí. Por enquanto, os vídeos ainda não estão tão fluidos, né? Porque eu estou começando agora, mas com o tempo espero que isso vá melhorando e com a participação de vocês aí também. E aí conto com o apoio de vocês aí, tanto na divulgação, como também curtindo, deixando um comentário aqui, falando o que mais você quer aprender, se foi legal, se não foi, o que pode melhorar, que aí eu estou continuando fazendo conteúdo aí. Então eu vou trazer aqui no canal tanto a parte técnica, quanto também a parte cultural aqui do Emirados Árabes. Então eu vou fazer esse mix aí de fato, um desenvolvedor no deserto. Então, fico por aqui e até mais, pessoal.